Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus nos abençoe nessa noite, diante da sua palavra. Nós temos, meus irmãos, nesses dias, estudado aí o livro de Ageu. E hoje, meus irmãos, nós concluiremos o livro, a exposição do livro todo. Tem sido um tempo bom, diante da palavra aí do nosso Deus, especialmente desse livro, que traz tantas verdades aí para o nosso coração. Então eu peço que você abra aí Ageu capítulo 2, nós vamos ler aí os últimos versos, verso 20 até o verso 23. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, o governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento, pela sua palavra. Pai, nós te agradecemos, nós cremos, Pai, que estamos mais uma vez prontos, Pai, para aprender da tua palavra. Ela é verdade, nós cremos, Deus, que ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que nessa noite, Senhor, mais uma vez, o Senhor faça isso na nossa vida, na vida da tua igreja. Que o Senhor, mais uma vez, Senhor, ilumine os olhos do nosso coração. Abra, Senhor, a nossa mente. Afasta de nós toda ansiedade. Nos ajuda, Deus, a estarmos, de fato, verdadeiramente aqui, presentes, atentos ao que o Senhor tem para nos falar. Que nós possamos, Senhor, aprender aquilo que o Senhor reservou para nós e possamos, Deus, ter a disposição de mudar a nossa vida e o nosso coração naquilo que o Senhor nos chama para refletirmos nessa noite. Derrama, Senhor, mais uma vez da tua graça e abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você muito provavelmente já passou pela situação, de prometer algo e não cumprir, não é? Ou alguém, já prometeu algo para você e depois não cumpriu. Duas coisas acontecem normalmente. Ou a gente fica muito decepcionado com quem prometeu algo e não cumpriu, e normalmente aquele que, puxa vida, esqueci, daquela promessa, também fica. Porque, de uma certa forma, nós ainda acreditamos na palavra, um do outro. Então, quando alguém diz para nós algo, que vai fazer algo, e não cumpre, isso é muito ruim, não é? Nós ensinamos aos nossos filhos que nós não podemos faltar com a nossa palavra quando nós fazemos um determinado compromisso. E esse texto, meus irmãos, ele vai nos lembrar que existe alguém que dá a sua palavra e ele não falha. Esse alguém é o nosso Senhor. Lembra que o povo havia retornado do cativeiro babilônico em ondas, Essa provavelmente é a segunda onda dos cativos que voltou lá da terra da Babilônia, e eles encontram então o trabalho de reconstrução do templo, começado pelo pessoal anterior, parado. 16 anos o templo permanece assim, em ruínas, enquanto aquele povo investe seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, na sua vida, na sua casa, nas suas coisas, ao invés de olhar, então, para o trabalho que devia ser feito naquele lugar, conforme a palavra do próprio Deus, quando liberta o povo do cativeiro.
Zorobabel, ele não é rei sobre o povo, mas ele é governador de Judá, e ele é governador por concessão de um rei persa, né, chamado Dario, que é quem liberta o povo. Essa profecia talvez fosse uma garantia dada a Zorobabel. Ela fala sobre o futuro, ela fala sobre salvação. E ela é entregue, meus irmãos, no mesmo dia da última profecia, que concluiu, que terminou aí no verso 19 do capítulo 2. Deus fala com aquele povo naquele dia 24 do 9º mês do ano 520 a.C. e fala novamente agora com Zorobabel. Por isso, o tema desta exposição é essa, a quarta profecia, uma mensagem de garantia para Zorobabel. E nós vamos ver o que isso significou para aquele homem e o que vai implicar essa promessa para nós hoje. O que nós vamos colher, né, com essa fala de Deus aí nesse ponto do livro de Ageu. Lembra que, como eu disse, né, Ageu capítulo 2, né, versos 6 a 9, diz que um dia Deus abalaria, então, o céu e terra. Ele já disse isso lá na segunda profecia. E agora, nesse dia, algo mais vai acontecer, além do que já foi dito ali. O que Ageu diz é que com esse abalo do céu e da terra, serão derribados, né, a palavra aí na Almeida Revista Atualizada, né, mas em outras traduções é quebrado, subvertido, os poderes e a dominação dos reinos do mundo. O verso 22 diz aí, né, no capítulo 2, que ele derribaria, ou seja, ele quebraria, ele subverteria, o próprio Deus faria isso, com o trono dos reinos, destruiria a sua força, destruiria os seus carros, quem anda neles, e faria então com que cavalos e os seus cavaleiros caíssem, e aí não pela ação direta do próprio Deus, mas pela guerra que aconteceria entre eles mesmos, né? Qualquer símbolo de força aí que contém esse texto é para mostrar isso, que o poder humano vai ser reduzido, então, à vontade de Deus. Não só isso, mas o final, né, como eu disse aí, cavalos e cavaleiros cairão um pela espada do outro. A ideia é literalmente de confusão, né? Uma loucura que acontece, os homens começam a lutar contra si mesmos. A linguagem aí desse texto, ela deve ter feito muito sentido para o povo nesses dias. Eles já ouviam, ou já ouviram algo semelhante na profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 22, versículo 24 e 25. O texto lá diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daquele a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. A profecia aqui de Jeremias, ela é o contrário, né? O que Deus havia dito era que o rei daqueles dias, o rei daquele povo, Joaquim, ele sairia entregue, ele cairia. Ele que também é chamado aqui, né, do anel de selar, né, ou do anel de sinete. Lembra, né, que antigamente tinha aquele símbolo, o Papa usa isso hoje ainda, né, quando vai selar a bula papal, né? Mas tem um símbolo naquele anel, e aquele anel, então, ele é mergulhado na cera, e a cera, então, sela o documento. Sem aquilo, o documento não tinha validade, né, não tinha sido emitido pelo rei. Então, isso é um significado, significa poder. Então, esse que era um representante, né, humano do próprio Deus, Deus resolveu que entregaria esse homem na mão do rei da Babilônia. Essa é a ideia lá de Jeremias. Mas, mesmo sendo um representante da autoridade de Deus sobre a terra, Joaquim, então, foi informado que a sua descendência imediata não governaria Jerusalém. Eles seriam cativos, né? Agora, nos dias ali de Ageu, o governador daqueles dias, houve uma promessa de restauração. Aquele povo foi enviado para o cativeiro por conta do pecado do povo, e Joaquim, né, o anel de sinete do próprio Deus, foi entregue ao rei da Babilônia, e agora Ageu houve uma promessa de retorno, né? Agora Deus vai restaurar
o seu povo. E Deus diz aí, né, através da profecia, que o julgamento que estava então sobre Joaquim está sendo agora em Zorobabel retirado, né? Ou seja, ele estabeleceria de novo a linhagem de Davi em Jerusalém. Essa é uma promessa para Zorobabel. Lembra da situação do povo, né? Nós já falamos isso algumas vezes aqui nesse último mês, né? Mas lembra que tudo vai mal, né, para aquele povo. A colheita vai mal, o templo que eles estão construindo é pequeno, o templo não se parece nada com o templo de Salomão. O próprio Zorobabel, que é descendente de Davi, ele não é rei. Ele é um governador de uma comunidade pequena que voltou do cativeiro, que está sendo reconstruída, e ele é um líder por concessão de um rei persa. Está tudo errado, né? Eles estão sobre uma opressão, né? Eles estão sobre julgamento aí do próprio Deus. Mas o futuro glorioso que Deus promete vai ser muito diferente da situação atual, então, que eles estão enfrentando. O que Deus promete é para esses irmãos, meus queridos aqui, uma grande esperança. Deus está dizendo que Ele vai restaurar, meus irmãos, o reinado de Davi. Isso é muito interessante. O futuro glorioso aí, prometido por Deus, é esse. Deus promete que num tempo futuro, capítulo 2, né, versos 6 a 8, que nós já falamos aqui, a riqueza das nações seria trazida para aquele lugar. Deus promete, além disso, que naquele lugar, como nós vimos lá, aquele templo gozaria de uma glória muito superior da que teve o templo, então, que havia sido destruído. Capítulo 2, versículo 9. Aquele lugar, meus irmãos, como eu disse, seria central no ministério de Jesus. E agora, Ageu diz, então, que os poderes do mundo seriam também abalados. E o próprio Zorobabel seria uma autoridade representativa do próprio Deus na terra. Isso que significa dizer que ele é esse anel de selar aí, né? Isso deve lembrar muito da profecia que foi feita a Davi aos seus descendentes, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 até o 16. Eu não vou ler, mas vou te lembrar a história, né? Lembra que Natã diz a Davi ali que a partir dele seria estabelecido o reino de Deus, né? Davi edificaria uma casa e ali Deus, então, estabeleceria para sempre o seu trono. Se por acaso Davi transgredisse a lei, o texto diz que Deus o castigaria. Mas o texto diz também o seguinte, que a minha misericórdia não se apartará de ti. Deus tem uma promessa para Davi e para a sua descendência. Não é à toa que nós vamos ver lá na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 12, o nome de quem? Zorobabel, né? Então, essa promessa, ela foi, de uma certa forma, então, cumprida. Ouvir que Ageu seria esse anel de sinete, o escolhido, né, como ele diz aí, ou o servo do Senhor, com certeza, meus irmãos, trouxe esperança para aquele povo. Mas, da mesma forma, né, quando a gente olha para a história daquele povo, o cenário é um pouquinho estranho, né, para dizer o mínimo. Porque nada disso, meus irmãos, aconteceu no tempo de Ageu, nada disso aconteceu no tempo daquele povo que ouviu essas profecias aqui. O templo, ele foi concluído no ano 516 a.C., 4 anos depois que se passa esse texto aqui. Nós sabemos disso porque Esdras diz isso em Esdras capítulo 6, versículo 15. Ele vai dizer que a obra chegou ao fim, ou seja, o templo foi concluído. O tesouro das nações nunca foi trazido àquele lugar, né? E no ano 70 depois de Cristo, o que vai acontecer com aquele lugar? Vai ser destruído, né? Vai virar cinza, né? Vai virar pó. Só sobrou o muro que está lá até hoje, né? Zorobabel, ele vai sumir da história sem nenhuma explicação no texto bíblico sobre o que teria acontecido com ele. E aí você me pergunta, e aí, será que Ageu estava certo ou ele estava errado? Será que essa profecia era verdade ou essa profecia é mentira? É muito provável, meus irmãos, que dada a situação do povo, as promessas e a condição política ali, né, o governante, o sacerdote e o povo e o próprio Ageu, eles gostariam de ver cumpridas essas profecias nos seus dias. Contudo, meus irmãos, as profecias que ele proferiu não se cumpriram no seu tempo e nem na forma como ele provavelmente esperava.
algo que o autor aos Hebreus vai dizer se encaixa muito bem aqui, porque ele fala uma coisa muito interessante sobre os patriarcas. Lembra daquele texto lá de Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé? Olha o que diz lá no verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esses homens, meus irmãos, eles receberam as promessas, só que eles passaram por essa terra como estrangeiros e peregrinos e não viram as promessas se cumprirem, né? Zorobabel, né, o servo do Senhor, como diz aí no verso 23, caberia bem, meus irmãos, nessa galeria da fé, porque ele recebe uma grande promessa, né? Com a vinda de Cristo de uma forma espiritual, mas nem por isso, né, de uma forma menos real, as esperanças que Ageu dá ali àquele povo, né, para o tempo ali de Zorobabel, elas foram cumpridas. E embora os poderes, né, do reino deste mundo ainda sejam fortes, o que nós podemos afirmar, meus irmãos, é que o fim da história nós conhecemos. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia promete, pelo que a palavra de Deus registrada aqui nos fala, nós sabemos como é que a história acaba, não é verdade? Amém, né? Então nós, assim como Zorobabel, recebemos, meus irmãos, várias promessas. Muitos aqui que frequentaram essa igreja, que não estão mais aqui porque já morreram, não viram essas promessas ainda cumpridas, não é verdade? Jesus ainda não voltou, ainda não teve a grande tribulação, nós ainda estamos aqui pregando a mensagem do Evangelho, não é assim? Assim como esses homens aqui, eles receberam uma grande promessa. E essa promessa vai ser realizada alguns séculos depois, naquele lugar, quando Jesus, então, caminha naquele templo. Aquele templo viu, de fato, uma glória muito maior. E, além disso, a própria pessoa de Cristo é o cumprimento dessa promessa que é feita a Zorobabel. Deus restaurou, né, o reinado davídico em Jerusalém através da pessoa do próprio Cristo. Talvez não era isso que Zorobabel esperava, não é verdade? Talvez ele esperava que fosse ele, mas a promessa se cumpriu. Esse é o texto. 1, 2, 3, 4 versículos só. E o que, meus irmãos, então, que nós fazemos com essa história, né? Para que isso serve para nós hoje? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer sempre, né? Deus, meus irmãos, fala, e Ele fala isso em vários outros lugares da Bíblia, que Ele vai dar bênção sem medida para o seu povo. Zorobabel, ele é da linhagem de Davi, ele está lá na genealogia de Cristo, e a ele, meus irmãos, foram dadas palavras aí de conforto para o povo nos seus dias, mas também palavras que foram, ou que falaram de coisas futuras, escatologia. Zorobabel recebe uma promessa aqui futura, de um cumprimento futuro, sobre a linhagem, então, de Davi, ou do filho de Davi. O que foi dito para Zorobabel naqueles dias são promessas que nos alcançam, meus irmãos, hoje. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, e é o primeiro ponto que eu tenho para falar nessa noite, é que este Deus, ele tem autoridade para fazer o que ele promete. Repete aí. Deus tem autoridade para fazer o que ele promete. Meus irmãos, nós às vezes fazemos promessas que nós não podemos cumprir. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, mas Deus não é assim. Deus promete que os poderes do mundo serão destruídos. Esse abalo de que fala a profecia de Ageu é a forma que Deus escolhe para exercer a sua soberania. Lá no final, lá na revelação de João, o que vai ser mostrado ali é justamente Deus agindo de alguma forma no mundo para que então esses poderes sejam abalados, derribados, né, destruídos. Ele, meus irmãos, está no controle da história. Ageu vai nos mostrar mais uma vez que Deus é quem controla e é Ele quem vai agir, meus irmãos, sobre os grandes reinos e os grandes poderes deste mundo. Lembra que esses irmãos, eles estão sob domínio ainda de um grande poder, o poder persa.
Depois eles vão cair na mão de gente pior ainda, porque eles vão ainda passar sob o domínio romano, e eles vão ser destroçados, né, pelo domínio romano pouco tempo depois. E hoje nós também estamos debaixo aí de autoridade, não estamos? Estamos debaixo de poderes. Mas a promessa e essa promessa, a Gil insiste aí, é que esses poderes, eles não têm um fim muito legal aí na história. Quem mantém esses poderes, quem institui esses poderes e quem finalmente abala esses poderes é o próprio Deus. Veja que, meus irmãos, nisso nós precisamos enxergar um plano. Existe, meus irmãos, um plano sendo desenrolado na história, e esse plano, meus irmãos, é obra do próprio Deus. Nós não estamos aqui vivendo ao acaso. O mundo, né, como dizem uns aí, não foi quando Deus veio aqui, deu corda e saiu para passear, né? Deus está no controle de todas as coisas. Todos os poderes da terra estão debaixo da sua autoridade. A glória, meus irmãos, prometida àquele lugar, a presença do próprio Deus, de fato aconteceu. Deus em pessoa, né? Para ser mais claro, né? O próprio Cristo esteve naquele lugar. A promessa de Deus se cumpriu. Zorobabel, meus irmãos, foi de fato, de uma forma bastante clara, restaurado ali na sua dinastia davídica ali, né? Ele de fato fez parte disso. Por quê? Porque o próprio Deus, na sua genealogia, na genealogia de Cristo, está registrado o nome desse homem. Deus cumpriu a sua promessa. O próprio Cristo veio, exerceu um ministério aqui nesse mundo, ensinou, curou, pregou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos prometeu, meus irmãos, que ele voltaria para nos buscar. Nós, meus irmãos, podemos confiar na palavra de Deus, porque ele, meus irmãos, já nos deu provas mais do que suficientes para dizer, né, para mostrar para nós que ele, e somente ele, tem poder para cumprir o que ele promete. Amém? Diferente de nós, Deus não se esquece, meus irmãos, das suas promessas. Ele nunca, meus irmãos, vai nos decepcionar em todas as coisas que ele nos prometeu. Se há, meus irmãos, um porto seguro na nossa história, esse porto seguro é o próprio Cristo. Quando tudo mais nessa vida nos decepciona, e olha que nós passamos por decepções, hein? Nós podemos olhar para a cruz e lembrar que existe uma promessa. E que mesmo que você não esteja vivo aqui, você já vai estar num lugar muito melhor, vai ter mais certeza disso ainda. Mas se você ainda estiver aqui, nessa vida, nesse sofrimento, passando por dificuldades, olhe para a cruz. Porque essa promessa, meus irmãos, é que precisa motivar a nossa vida aqui nesse mundo. É Ele, meus irmãos, que tem autoridade para fazer o que Ele promete. Amém? A segunda questão, meus irmãos, é que esse texto ele nos mostra que esse reino que Deus fará é um reino de paz. Ao mostrar, meus irmãos, que Ele é capaz de destruir as forças e os poderes que estão aí representados nesse texto, pelos cavalos, pelos carros, pelos cavaleiros, né? Deus está mostrando que Ele tem este poder de controlar e de subjugar essas forças. Hoje existiu há muitos anos atrás, né? Década de 60, 70 ali, 80, nós que nascemos nessa época, né? Sempre ouvimos falar de um negócio chamado Guerra Fria, né? Onde dois poderes, né, dominavam aí o mundo por conta do seu poderio militar, né? A gente contava os poderes do mundo pela quantidade de bomba atômica que o cara tem no seu jardim, né? Então, a qualquer hora, ele aperta um botão e acabou o mundo, né? Não é assim? Mas nós precisamos lembrar que essas coisas, elas estão sob o controle do nosso Deus, e a garantia dele é de um reino de paz e não de guerra. Ou seja, meus irmãos, não tem uma intervenção humana ou uma atribuição dessas coisas a pessoa nenhuma. É o próprio Deus quem faz isso com um ato só, né? O texto diz aí, né, verso 23, verso 22, na verdade, né, que ele derribaria, ele destruiria
esses poderes, reinos, e viraria, né, os carros, destruiria os carros, seus condutores, os cavalos, os seus cavaleiros. É uma ação do próprio Deus na história. E em tempos, meus irmãos, assim, de inquietude, de guerra, de rumor de guerra, de dificuldade política, de dificuldade econômica, tudo que nós muitas vezes ansiamos é ter um tempo de paz. Você quer ligar a TV e não quer mais ouvir falar dessas coisas, não é? Você quer ler o jornal e não quer mais ler esse tipo de notícia. E às vezes nós nos esquecemos que quem é a fonte dessa paz é o próprio Deus. E nós, às vezes, esquecendo disso, nós procuramos, de várias formas, resolver os problemas que nos trazem esse tipo de inquietude, que nos trazem tempos de turbulência. Nós queremos resolver os nossos problemas e os nossos desafios para ter um tempo de paz. Mas nós nos esquecemos quem é a fonte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos uma promessa, e uma promessa de algo que nós podemos gozar agora, que é justamente paz. É o próprio Cristo quem diz isso, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa graça de Deus deixada para nós, ela não é algo plenamente ou somente futuro, ela é algo presente. Essa paz está à nossa disposição. Se você quer ter ou usufruir desta paz, isto passa por entregar, meus irmãos, sua vida a Cristo e orar para que Ele traga esta paz para o seu coração. Nós ouvimos nessa manhã, né, uma exposição do Wesley, justamente sobre esse tema, o medo. Muitas vezes nós nos entregamos, né, ao medo, nós perdemos o controle e ficamos desesperados, porque às vezes nós queremos e ansiamos coisas que não estão no nosso controle. Quando Deus aqui, né, deixa claro na sua palavra que uma coisa Ele nos deu. É tipo assim, ó, eu te dei paz, está aí. Usufrua dela. Aproveite desta paz. E essa paz, meus irmãos, que excede todo o entendimento, que é capaz de fazer você dormir, deitar no colchão ali e apagar, é Deus quem te dá. Né? Se tem algo que nós podemos pedir e ansiar, meus irmãos, deste reino futuro, que é um reino de paz, é viver essa paz hoje. E isso, de uma forma que direta, Ageu diz que será algo que nós teremos nessa nova realidade. Quando Deus, então, domina todas essas coisas, destrói. A ideia, meus irmãos, é como se você tira e elas simplesmente não existem mais. Né? Então, essa necessidade aí de guerra, de combate, de confronto, essas coisas aqui que ele fala no versículo 22, não existem mais nesse futuro. Terceira questão aí, é que o texto, então, fala de um momento, então, onde nós estaremos para sempre com Ele. Deus promete que fará, então, de Zorobabel, ou ele, né, como representante, né, de todo o povo de Israel, seu escolhido, anel de sinete. De novo, né, símbolo de autoridade. Mais do que perdoar, meus irmãos, o pecado daquele povo, aquele povo agora tem uma promessa de restauração do seu relacionamento com Deus. Isso é algo que, obviamente, né, também aponta para o que Cristo faria, mas é muito instrutivo para nós. Porque, lembra, né, que com o pecado, uma coisa que é abalada imediatamente é o relacionamento do homem com Deus. E agora, né, instrutivamente a esse povo, Deus fala então e mostra que esse relacionamento então será restaurado. Deus promete uma restauração desse relacionamento. É Jesus, meus irmãos, quem é esse que pode estabelecer essa presença e essa bênção no meio do seu povo. É nele que a profecia de Ageu, e não só de Ageu, porque Jeremias fala disso, Zacarias fala disso,
É Ele, então, que cumpre essa promessa. Porque é Cristo habitando no meio do seu povo que torna possível, né, esta união com Cristo que nós vivemos. Quando nós lemos lá em Efésios, né, que esse Espírito de Cristo habita em nós, nós vemos isto aqui sendo cumprido. Nós vemos que agora, meus irmãos, este Cristo, que é o clímax da história, lembra, né, que ele vem na plenitude do tempo, não é? Então, ele é o ponto alto da história. A vinda deste Cristo, então, torna esta profecia aqui cumprida. Em última instância, o povo de Deus, escolhido por Ele, em todas as épocas, é quem se beneficia dessa profecia. Eu e você, hoje, gozamos, meus irmãos, os frutos dessa promessa. Hoje, nós somos capazes de entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e falar com Deus. Eu não sei você, mas isso sempre, né? Sempre me traz um assombro no coração. Porque isso tem que trazer no nosso coração temor, reverência, né? Deste fato de que agora ali, de joelho no seu quarto, orando, você fala com Deus. Isso, meus irmãos, é fruto desta promessa. Deus restaura essa genealogia, né? Deus restaura este reinado em Jerusalém. Cristo vem. Zorobabel é honrado nessa palavra e nós também. E, além disso, aquele templo, aquele lugar, de fato tem uma glória maior do que o primeiro templo. E, além disso, nós hoje podemos gozar, então, de todos esses benefícios por conta de Cristo. Isso é algo, meus irmãos, que precisa trazer também esperança ao nosso coração, como trouxe esperança para o coração desse povo. Esse povo está ouvindo, meus irmãos, promessas maravilhosas, e eles entendem elas claramente. Porque há 2 gerações atrás, o Deus vivo disse que eles seriam simplesmente retirados, né, do reinado de Israel. Eles seriam entregues para o cativeiro. E agora, 2 gerações depois, Deus restaura esse povo. Essa palavra, meus irmãos, é para todos nós. Porque nós, meus irmãos, em Cristo, nós fomos restaurados. Em Cristo, nós, meus irmãos, morremos e ressuscitamos. Em Cristo, nós gozamos de todos os benefícios que Ele conquistou para nós na cruz. Isso hoje. Você pode gozar, meus irmãos, de paz hoje. Você pode gozar da graça de Deus hoje e plenamente no futuro. Amém? Ageu continua a anunciar uma mensagem, então, de convocação ao povo de Deus para esse serviço zeloso na obra do próprio Deus. Esse livro ele nos ensina que uma fidelidade indiferente não é fidelidade. Fazer as coisas na casa de Deus por fazer não é ser fiel. Pensa que qualquer momento, ou pensar, né, que qualquer momento vai ser suficiente para levar a causa de Deus, meus irmãos, é falhar com o próprio Deus. Ele mostrou claramente a esse povo, nesses dias, que a sua obra, meus irmãos, não é algo secundário. Essa foi uma das primeiras lições que nós aprendemos nesse livro. Deus mostra que Ele está esperando para abençoar aqueles que obedecem à sua palavra. E Ele não faz isso, meus irmãos, com um povo ou com uma igreja que é apática, com uma igreja que é indiferente, ou uma igreja que só pensa em si e no seu conforto. Quem é assim, meus irmãos, vai experimentar da parte de Deus carência ao invés de plenitude. Vai experimentar falta ao invés de graça. E isso é ruim. Porque Deus, meus irmãos, habita no meio do seu povo. Nós somos lembrados pelo livro de Ageu que existe uma necessidade de buscar santidade frente, meus irmãos, à gravidade do nosso pecado. Ageu aponta a esse povo o quão grave é o que eles estão praticando naqueles dias, a forma como eles estão tratando a obra do Senhor. E ele dá um remédio, e o remédio que Ageu aponta no seu livro é uma igreja mobilizada para a ação. Por isso que ele diz, né, ser forte, não tenha medo, trabalhe, né? Essa é a mensagem lá na profecia, na segunda profecia. Ageu aponta para um futuro em que Cristo, meus irmãos, foi mais glorioso que o templo.
E nisto nós vemos parte dos propósitos futuros do próprio Deus, meus irmãos, sendo cumpridos. Porque haverá ainda um dia, e esse dia em que esse reino de paz vai se estender sobre toda a criação, e nós, meus irmãos, estaremos lá, com Ele para sempre. Amém? A igreja, meus irmãos, ela é abençoada em momentos em que ela é chamada para pensar sobre prioridades e recomeços. Ser fiel a Deus, meus irmãos, e a sua palavra, e buscar nesse Deus direção, conforto e esperança, é graça do próprio Deus para a igreja. Por isso que eu creio que nós, a Igreja Presbiteriana Morada do Ouro, nós vivemos um tempo de graça da parte de Deus, porque Ele está nos dando uma oportunidade de olhar, meus irmãos, para essas verdades, para fortalecer a nossa fé no próprio Cristo e a nossa esperança no futuro que Deus promete. Porque se essas promessas aqui todas Deus cumpriu, nós não podemos duvidar do que Ele é capaz de fazer. Que essa igreja, meus irmãos, que ela seja forte, que ela não tenha medo e que ela trabalhe. Essa é a minha oração. Que Deus, com certeza, vai se alegrar, meus irmãos, disto, e Ele há de nos abençoar. Se nós formos fiéis à sua palavra e obedientes a ela, nós colheremos os frutos como já estamos colhendo. Nós temos sido abençoados aqui pela vida do reverendo Manuel, tem sido uma graça sem tamanho na vida dessa igreja. Eu já falei isso para ele, falo de púlpito aqui. E isso, meus irmãos, é graça de Deus. Que nós sejamos inteligentes o suficiente para aproveitar isto e pensar justamente nisso, né? Em prioridades e recomeços. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é, Senhor, a Tua palavra. Nós cremos nela, cremos que ela é verdade. Guarda, Senhor, esta palavra no nosso coração. Nos ajuda, Deus, a nos lembrarmos sempre dessa história que este livro conta. Nos ajuda, Deus, a ver o quanto o Senhor se importa com a sua igreja. Nos ajuda, Deus, a entender o quanto o Senhor espera de nós que sejamos fiéis à Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a nos arrependermos de onde estamos, como Ageu, como aquele povo ouve de Ageu 4 vezes nesse texto. E nos ajuda, Deus, a nos voltarmos para o Senhor e a nos empenharmos, Senhor, na Tua obra e naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor quer de nós que tenhamos um papel relevante, Senhor, nesta sociedade, na Tua casa, nesta comunidade. Levanta, Senhor, a Tua igreja. Dá a ela, Senhor, coragem e força. Dá a ela sabedoria, Senhor, e disposição para fazer a Tua obra. Não deixa, Senhor, com que nós sejamos consumidos pelo nosso pecado, pelo contrário, nos mostra e nos ajuda a voltar atrás. E restaura-nos, ó Pai, nos fazendo ter um bom recomeço com a graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém.